Terra, e está relacionada com a minha disciplina para o curso de Engenharia Civil, de princípios de eletricidade e magnetismo. Atualmente esse curso está sendo oferecido para alunos do 5º, 4º, 3º e 2º semestres juntos, né? Pessoal que está aqui também presente já está no 6º e 7º semestre, também já tiveram esse mesmo curso. E dessa vez agora nós convidamos o Jonatas, que é engenheiro eletricista, é formado em engenharia elétrica pela FESP, não é isso, Jonas? FESP, né? Faculdade de Engenharia de São Paulo. Isso, pela FESP. E já tem alguma experiência nessa área sobre os sistemas de proteção de descarga atmosférica, os para-raios, né? Um assunto que é interessante a gente abordar nesse contexto do curso, inclusive por envolver para engenheiros civis, acaba sendo também um assunto interessante. Vocês vão ver aí ao longo da palestra que em algum momento tem pontos do projeto aí, né, o Jonas vai falar, e é bom do Estado ser do nosso conhecimento, do conhecimento dos engenheiros civis, né? Então, eu quero já agradecer a participação do Jonatas, em nome da faculdade, em nome da nossa coordenadora, professora Rosângela, que também possibilitou esse evento, né? E eu passo, então, a palavra aí para o Jonatas, ele vai começar a fazer a apresentação. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu quero fazer um agradecimento aqui ao doutor André, né, professor aí da Anhanguera, pelo convite, né, e pela confiança de estar falando aí com vocês. É um prazer falar com vocês aí, aspirantes do curso de engenharia aí. Quero também agradecer à Faculdade Anhanguera aí, na pessoa da coordenadora, da Rosângela, né, e a Sabrina, que está fazendo aí essa mediação aí. Muito obrigado. Nós podemos começar, eu posso pôr o slide? Vai lá, pode ser. Compartilha. Ok. Só te dar um último aviso. Alunos da faculdade, alunos da Anhanguera, por favor, deixe seu nome completo lá no chat, tá? E assim, a gente vai começar, vai ter a palestra, e depois, quem tiver perguntas, manda lá no chat também. E no final da palestra, depois que terminar, a gente vai... vamos, então, começar a responder as perguntas, tá? Quem tiver dúvidas, então, não ative o microfone, só manda lá no chat. E quando terminar a palestra, a gente abre o espaço para as perguntas. Ok? Valeu. Tá ok. Apareceu o slide? Apareceu o SPDA aí, um raio aí, para todo mundo aí, tá vendo? Ok, tá visível. Tá ok, então. Então, vamos começar. Bom, a gente vai falar sobre SPDA, né? Isso é uma sigla, né? Uma sigla do nome técnico que se dá para raio, né? SPDA significa Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas. É o nome técnico para o para-raio que a gente já conhece, né? Bom, eu estava pensando aqui para passar para vocês alguma coisa sobre para-raio. Eu acho interessante, eu acredito que é bom a gente ter uma noção básica, primeiramente, do que é o raio, né? A descarga atmosférica, para a gente ter uma compreensão melhor do que depois do que é o para-raio, né? Desse dispositivo de proteção. E o raio, ele desde sempre aí, é um fenômeno da natureza, né? É imprevisível, não tem como você bloquear o raio, até hoje não existe dispositivo, por exemplo, eu quero uma tempestade sem raio, não existe, né? O raio, ele acontece e não tem o que fazer. Então, mediante a isso, né, no decorrer dos anos, veio as técnicas para poder proteger edificações, enfim. Mas antes disso, eu quero falar um pouquinho sobre a história do raio, né? Esse fenômeno raio estava diretamente relacionado a culturas antigas, desde as primeiras civilizações. O homem ele tem uma atenção especial com o raio, né? Com esse fenômeno. Aqui, vocês podem ver aqui na esquerda,
A gente tem uma estátua aí de Zeus, né? Aquele deus da mitologia grega lá, que também era considerado o deus do trovão, do panteões de deuses lá, era o maior deus, né? Isso significava uma certa associação de divindades com o poder da natureza, né? Do lado direito vocês têm também mais uma entidade aí, que era Baal. Baal era mais antigo ainda, era lá dos assírios, da Mesopotâmia, né? Um deus cultuado que também era considerado o deus do trovão. Enfim, sempre o homem teve essa observância quanto aos fenômenos de incidência de raio, né? Eles atribuíam isso na época a divindades, né? A religião, enfim. Outras religiões também, né? A tradição judaica também, se você for analisar lá, o Deus ele se manifestava através de raios, trovões. Se você vir aqui para as Américas, né? Existem as lendas dos nossos índios aí, né? O Deus do trovão, o Tupi, enfim. Para a Ásia, a mesma coisa. Isso significa que o homem sempre teve a curiosidade e a observância desse fenômeno, que é um fenômeno que ele representa poder, né? Poder. E, de fato, em certos aspectos, a humanidade tinha razão, né? É um fenômeno que ele expressa poder, energia, né? É um fenômeno muito expressivo de energia da natureza, né? Bom, o que é o raio, enfim? A gente vai falar aqui um pouquinho sobre o que é o raio. O raio é uma descarga atmosférica. Uma descarga do quê? Uma descarga de energia, tá? Para a gente falar sobre esse assunto, eu acho interessante a gente falar um pouquinho sobre eletricidade básica, aquela que a gente vê lá no colégio mesmo, tá? Só para a gente ter uma noção de um parâmetro para a gente entender melhor o assunto, tá? Então, não sei se vocês lembram aí, composição atômica, eu falando de átomo aqui, um doutor em física aí, né? Por favor, não me corrija aqui agora, né? Bom, a gente vai ter vai ter uma visão superficial daquela teoria clássica mesmo, né? Nada avançado, né? Tem a composição atômica, a gente sabe que o átomo ele é composto por um núcleo, né? Que tem prótons com cargas positivas e nêutrons, né? E em torno desse núcleo, né? Nós temos os elétrons, né? Que faz a circunferência aí com cargas negativas. Hoje, né? Com a física avançada, se estuda mais outros componentes nesse núcleo aí, mas aí deixa para vocês perguntar para o Dr. André, tá? A gente vai ficar só por aqui. Bom, existe o conceito das cargas positivas e negativas, né? E é esse conceito que eu quero afirmar com vocês aqui para a gente entender melhor a questão do raio e depois do para-raio, né? John, só um minutinho, só. Tem mais... Entrou um aluno compartilhando tela. Pediria, gente, para tirar as telas, que aí divide o compartilhamento do Jonatas com outros compartilhamentos. Alguém acionou o compartilhamento de tela aí, algum participante. Vê aí. É o Roberto. Roberto, você está compartilhando tela. Tira aí o compartilhamento, deixa só um. Valeu, Jonas, continue. Beleza, Roberto? Tá ok. Então, o conceito que eu quero deixar para vocês, o conceito aqui, né, do princípio das cargas positivas e negativas, né? Existe um conceito, que esse é um conceito universal, né? As cargas, existem duas cargas, positivas e negativas. As cargas de valor igual, positivo, elas tendem a se repelirem. As cargas de valores diferentes, positivo, negativo, elas se atraem, tá? Mesmo acontece com as negativas. Negativo, se repelem. Negativo, positivo, elas se atraem, tá certo? Isso vai dar uma noção do que acontece com o fenômeno raio, tá? Com a descarga atmosférica, ok? Bom, vamos lá. Aí tem uma ilustração de uma nuvem com alguns sinalzinhos de positivo e negativo, né? Falando de positivo e negativo, para vocês terem uma ideia melhor, basicamente o que acontece, por exemplo, numa pilha, numa bateria, né? O que acontece numa pilha
Por exemplo, existe uma reação química dentro da pilha que separa o positivo para um lado, o negativo para o outro, né? E aí, nesses dois extremos pontos, você tem uma tensão, uma diferença de potencial, né? A gente chama de diferença de potencial uma tensão, que é medida em volts. O volts dos 110 volts, 220 volts que a gente conhece, tá? Na tomada é um pouquinho mais complicado, porque é tensão alternada, né? Ela trabalha com uma frequência, em hertz, etc. Mas, enfim, o conceito é o mesmo. Mas vamos ficar aqui na pilha, na bateria, né? Você tem o positivo e o negativo. O que acontece numa incidência de raio? O raio, ele vem acompanhado de tempestade, né? De acúmulo de nuvens. Então, o que acontece? Existem dois conceitos, e isso ainda não é firmado totalmente. Por que não é firmado? Porque para você analisar esses dados é muito complicado. Ele acontece lá na nuvem, em tempestade, né? Replicar isso no laboratório ainda é muito difícil. Mas, inicialmente, existem dois conceitos. Um é que existe um campo elétrico pré-existente que faz essa separação das cargas positivas e negativas dos elementos da nuvem, né? Que está se formando para a chuva. E o outro conceito é uma colisão entre as partículas, né? Que estão se fundindo lá na nuvem, as partículas de gotas, que, enfim, vira granizo. Essa colisão de partículas faz com que cargas positivas se acumulem no centro da nuvem, ou mais para baixo, igual vocês estão vendo aqui na ilustração, e as cargas positivas sempre ficam no cume da nuvem, né? O que acontece quando esse fenômeno, quando acontece isso aqui? Existe uma diferença de potencial. Outra coisa que eu queria deixar claro aqui para vocês é que a nossa Terra, ela é como se fosse um nêutron. São as cargas balanceadas aqui, né? Existe até uma questão do pessoal fala aí, para você descarregar as cargas negativas da sua vida, você anda aí descalço na praia. E você sabia que faz até um pouco de fundamento, porque a nossa Terra é um polo nêutron, ou seja, as cargas na Terra estão balanceadas, né? Se as cargas na Terra estão balanceadas e na nuvem passa a não ser balanceadas, ou seja, existe diferença de potencial, a parte positiva fica numa determinada região, negativa em outra, nesse intervalo entre Terra e nuvem, acontece o que nós chamamos de diferença de potencial. Aquela mesma que eu falei da pilha, lembra? E essa diferença de potencial, sempre a natureza, ela procura um jeito de equilibrar as coisas. É o equilíbrio natural das coisas, tá? E o que impede isso é o isolante elétrico, né? No que existe no ar. O ar, ele é um isolante natural, tá? É por isso que a gente não sente choque com o fio que está lá no poste, né? O fio, vocês podem ver que ele é desencapado, aqueles fios lá de alta tensão. Eles não têm proteção de isolante. Mas o ar que existe entre você e o fio, entre um fio e outro, ele protege, ele é isolante, ele protege para esses fios não entrar em curto, né? O que acontece é a mesma coisa na nuvem. Aí você me pergunta, por que acontece a incidência de raio? O que acontece? O que acontece é que, com essa diferença de potencial, acontece um campo elétrico, tá? Entre a nuvem e o solo, um campo elétrico muito grande, que acaba induzindo os elétrons a um fluxo de corrente. Quando isso acontece, essa resistência do ar, ela cai. A resistência do ar, para vocês terem uma ideia, assim, normal, ela é em torno de milhões de volts por metro. Você imagina replicar isso até uma nuvem, né? Então, precisa de muita polarização, de muita tensão para poder acontecer esse arco, né, essa descarga. Mas com a questão desse campo elétrico que aparece aí, nessa configuração por causa da diferença de potencial, existe um caminho, né, que o raio, que determina o raio, né?
esse campo elétrico faz com que esse isolante elétrico do ar, ele caia e fica com uma resistência muito baixa mesmo. E aí acontece a descarga atmosférica, né? Ou seja, a natureza tentando equilibrar o sistema, tá ok? Eu coloquei aqui uma imagem para vocês de uma incidência do caminho do raio, né? Então, ele começa descendo e a descarga elétrica vem depois que esse ar, a gente chama de, ele fica ionizado, né? É uma indução, o ar fica ionizado, né? Entre a Terra e a nuvem. Então, acontece a descarga, porque ali já existe uma diferença de potencial enorme por conta da polarização da nuvem, né? Só uma curiosidade, existe raios de descargas negativas e de descargas positivas, né? A maioria é negativa. As descargas positivas são muito mais fortes, mas é difícil de acontecer. Outra curiosidade também, esse caminho do raio não necessariamente acontece da nuvem para o solo, pode acontecer de uma nuvem para outra, né? Porque existe essa diferença de potencial também entre uma nuvem e a outra. E a tempestade, ela é muito dinâmica, né? Esse campo elétrico, essas coisas todas que eu falei aqui, elas ficam o tempo todo mudando, né? Por isso que é muito imprevisível a questão de prever um raio, né? Essa descarga atmosférica, tá ok? Bom, vamos então ao que interessa ao para-raio. Eu acho que ficou bem fixada essa ideia aí, né, do raio, da questão da polarização da nuvem, né? Uma outra coisa que eu queria falar também é sobre a eletricidade estática, né? A gente faz uma comparação, é mais ou menos isso que acontece numa descarga atmosférica. Não sei se vocês já tiveram a experiência de sair de um carro em um determinado dia, encostar na lataria e tomar aquele choquinho, sabe? Dar aquela descarga, ou encostar em alguma coisa, dar um choquinho. Isso é eletricidade estática, né? O que acontece ali? Você acumulou cargas positivas ou negativas em você, e quando você encosta em algo que é neutro, que está conectado à Terra, aquilo descarrega, né? Dependendo da intensidade, você chega a sentir. Eu sinto muito. Eu sinto muito esse choquinho em todo lugar, né? Eu acredito que é porque a minha resistência elétrica seja baixa. Tem gente que não sente de jeito nenhum, tem gente que sente demais, né? Eu já trabalhei em lugares que as pessoas reclamavam, tinha uma mulher que trabalhava no escritório, ela pegava na maçaneta das coisas e sentia choque, aí chamava a gente, ai meu Deus do céu, tá dando choque, tem fio aqui desencapado, chegava lá, a gente olhava, analisava tudo, media, não tinha nada. O que acontecia? Ela andava, com esse atrito dela, ela acumulava energia eletrostática, quando chegava em um ponto neutro, aquilo era descarregado, né? E é mais ou menos isso que acontece no raio, né? Mas em proporções bem maiores, né? Enfim. Tá aí, o para-raio, eu coloquei aí a foto do Benjamin Franklin, né? Esse cara aí, eu acho que ele foi o cara que teve mais patentes, se eu não me engano, no nome dele, de invenções, de feitos, enfim. Né? Um cara aí que contribuiu muito para a ciência, né? Teve outros que antecederam a eles, mas a gente vai se ater aqui a ele, né? Ele fez alguns experimentos, vejam bem, na época de Benjamin Franklin, a energia elétrica era algo que estava sendo descoberto, né? Hoje é trivial, você olha um raio e você sabe que tem a ver com eletricidade, você sabe que tem a ver com uma tomada da sua casa, com a geladeira que vai queimar, enfim. Mas na época de Benjamin Franklin não existia nada disso, não existia geladeira, não existia, né, nem eletricidade nas casas, enfim. O Benjamin Franklin, ele comprovou que o raio está atrelado diretamente à questão da eletricidade que já vinha sendo estudada no tempo dele, né? E como é que ele fez isso? Ele fez uns experimentos meio malucos, né? Ele empinava umas pipas com material condutor na linha, né, uma linha condutora, e em época de tempestade. Na tempestade ele empinava aquelas pipas e para ver se o raio, se a pipa chamava o raio, né? E essa linha, de certa forma, ligado à Terra.
eu só não sei se era o assistente dele ou ele que empinava essa pipa, né? Porque para receber uma descarga atmosférica, eu não sei direito como é que era isso. Quem empinava essa pipa, eu não sei. Mas, enfim, ele constatou nos experimentos dele que o raio tinha tudo a ver com energia elétrica, né? E isso, para a época dele, era um feito muito grande, que até então não se sabia se tinha a ver com energia elétrica ou não, existiam algumas hipóteses, né? Bom, enfim, esse cara aí foi um pioneiro aí da questão do para-raio, né? E vamos ver aqui o princípio do para-raio, né? A princípio, o que o para-raio faz? Para que serve o para-raio, né? Todo mundo é óbvio que o para-raio é para proteger de raio, mas ele tem alguns fundamentos aí, né? Interceptar a descarga atmosférica, ou seja, receber essa descarga atmosférica, tá? Esse é um dos primeiros princípios. O segundo aí, conduzir a corrente da descarga para a Terra, né? A descarga atmosférica, a descarga atmosférica é uma corrente elétrica, né? E o SPDA, o Sistema de Proteção contra Raios, contra essas descargas atmosféricas, ele serve para interceptar e depois pegar essa corrente e conduzir até a Terra. Por quê? Porque é o que o raio quer. Ele quer chegar até a Terra para tentar balancear esse desnível de cargas que existe na atmosfera, tá? E, por fim, dispersar a corrente da carga, a corrente da descarga na Terra. Ou seja, ele pega, intercepta, conduz até a Terra e lá dispersa na Terra a corrente elétrica. Isso para quê? Para proteger certa edificação, para proteger certo ambiente, tá? Para que essa descarga não venha danificar esse ambiente. Ok? Deixa eu tomar uma água aqui. Aí eu coloquei para vocês um esquema aí, uma ilustração bem simplória, de um esquema de SPDA, de para-raio, né? Vocês são turma de engenharia civil, né? Vocês falam, isso não é mais engenharia elétrica. Quando você projeta um prédio, você tem que levar em consideração todas essas coisas, né? E, inclusive, a gente vai ver aí mais para frente que existem para-raios que eles usam a própria infraestrutura do prédio, por exemplo, a ferragem do prédio para as descargas atmosféricas, né? O para-raio. E isso tem que isso tem que ser visto em projeto de infraestrutura, por exemplo, cálculo de infraestrutura e tudo, né? Tem que ser levado em consideração. Bom, vocês têm aqui, estão vendo aqui as nuvenzinhas carregadas com positivo e negativo. Você tem um captor, né, que é onde ele vai receber ali o raio, uma haste que sustenta esse captor, né? E aqui vocês têm um traçado descendo até o terra. Essa parte aqui marrom é o aterramento. Isso aqui é um condutor, um fio, tá? Um fio condutor, né, de material com baixa isolação, né? Os fios geralmente são de cobre ou alumínio, né, que tem uma baixa isolação perto de zero, né? Por que essa baixa isolação? Porque a corrente elétrica, ela busca o caminho mais rápido, né? Se você coloca o material condutor aqui em cima, descendo até aqui, muito provavelmente o raio vai procurar esse caminho do que a resistência do ar, que vai ser mais alta, né? Então, por isso que o material precisa ser condutor, tá? O material condutor, ele tem uma resistência baixa, e isso aí, pela lei de Ohms lá, a corrente vai percorrer mais fácil por esse caminho, porque a resistência desse material é baixa, né? Então, a corrente vai percorrer com mais facilidade esse caminho para escoar na Terra. Tá? Aqui do outro lado eu pus de uma forma mais organizada aqui. Você tem um captor, um mastro. Isso aqui é o condutor que desce até a Terra, né? Esses tracinhos aqui, a gente vai ver mais para frente, mas eles são isoladores, sabe? Para manter isolado a estrutura metálica do prédio, no caso aqui. Aqui, geralmente, a gente tem uma caixa de inspeção, né?
conectada. Por que caixa de inspeção? Porque quando vai se fazer laudo, perícia, relatórios, você precisa dessa caixa de inspeção aqui para poder fazer as medições. E daqui é ligado a hastes na terra, hastes de material condutor também ligados ao terra, né? Tá ok até aí? Vamos passar aqui. Agora a gente vai falar dos métodos. Existem vários métodos de para-raio, né? E a nossa NBR, as normas regulamentadoras aí do Brasil, ela adota alguns desses métodos para a gente poder trabalhar, né? Então, temos aqui o ângulo de proteção, tá? Mais conhecido também como para-raio Franklin. Isso aí é uma homenagem lá ao Benjamin Franklin, né? Temos aqui o método das malhas e esfera rolante. Esses são os três principais métodos que a gente usa no para-raio, né? A gente vai falar de cada um aqui, né? Para vocês terem um conceito mais ou menos de como funciona cada um e para que finalidade cada um, né? O primeiro aí que eu coloquei é o método ângulo de proteção Franklin, né? Ele é composto de uma haste com um captor que a gente chama captor Franklin, a gente vai ver depois na figura aí mais claro, mas ele é aquelas pontinhas, 4 pontinhas que fica lá em cima do captor, que faz a captação do raio, né? E aí vocês têm aí uma equaçãozinha aí, né? Essa aqui é a área de proteção, você está vendo aqui o raio de proteção, né? Vocês têm aí um cone com um vértice e um ângulo aí, né? Na ponta aqui você imagina que seja o captor, tá? Na ponta desse cone. E você tem um ângulo alfa com uma área de proteção e altura, né? Então, você tem aqui a altura vezes tangente desse ângulo. Vai determinar esse raio. Esse ângulo, ele varia conforme o grau de proteção do para-raio, tá? Quanto maior for o grau, menor o ângulo. Aí você fala, ué, mas vai proteger menos? Mas justamente é isso, para você colocar mais hastes uma próxima da outra, né? E assim sucessivamente. E vamos passar para o outro método, né? Eu acho que ficou... outra coisa. Esse método, ele é mais usado em quê? Ele é mais usado para edificações altas, né? Por exemplo, prédios, caixa d'água elevadas, torres. Por quê? Como vocês veem aqui na figura, ele tem esse ângulo de proteção que vai abrindo, né? Então, quanto mais essa altura, quanto mais você for maior essa altura, né? Você pode ver aqui na equação, quanto a altura for maior, maior vai ser aqui o raio de proteção. Então, se você tem uma edificação muito alta, esse raio de proteção só vai aumentando, né? Dependendo aqui do ângulo, é óbvio, mas ele vai sempre aumentando, é um raio, né? Ele vai abrindo. Então, ele é indicado para edificações altas, né? Prédios, igual eu falei, caixas elevadas, torres, enfim. Tá ok? Essas equações aqui, pessoal, isso aqui tudo tem uma norma que a gente vai falar mais para frente, que é a NBR 5419, né? As NBRs são muito importantes para o engenheiro, viu? É o nosso guia, é aquilo que normatiza as nossas ações, e isso aqui é tudo normatizado, né? Dentro de afirmações técnicas, de conceitos da física, é lógico, né? Mas isso aqui é tudo dentro da NBR, né? Da NBR 5419, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Bom, vamos falar aí sobre outro método, o método das malhas, ou gaiola de Faraday. Não sei se vocês já ouviram isso, ou já assistiram algum filme de ficção científica que fala gaiola de Faraday e tal, né? Aqui a gente vai entender mais ou menos o que significa isso. Vocês estão vendo a ilustração aqui aqui embaixo na esquerda de uma
de uma edificação. Esse tracejado aqui seriam linhas condutoras, tá? Imagine que seja condutor de cobre, fio ou barra de alumínio, interligados entre si, fazendo essa gaiola, né? E esse é um sistema que protege, um sistema de para-raio para proteção, né? Eu coloquei a equação de Gauss aí, lei de Gauss, né? É uma das 4 equações de Maxwell do eletromagnetismo. E o que ela fala? A lei de Gauss, ela determina a distribuição de cargas, né, em um campo elétrico, né? Elas são puntiformes, elas são uniformes, e o campo elétrico nesse centro, que se você faz essa gaiola, o campo elétrico ele é neutro, né? Esse material é material condutor, né? Então, dessa forma, você acaba protegendo o ambiente que está formatado dentro dessa gaiola, ok? O terceiro método aqui é o método da esfera rolante. Nós temos aqui uma equação também do raio dessa esfera rolante, né, que é 10 vezes I máximo vezes elevado a 0,65. Tá? Esse R significa raio, é esse raio que vocês estão vendo aí nas ilustrações, tá? Você determina o tamanho desse raio aí nessa equação. Ele é 10 vezes I máximo. Esse I máximo é o quê? É o valor do pico da corrente líder, que a gente chama, né? Isso é normatizado, é tabelado, sabe? Vai depender de N fatores que você vai ter lá na NBR 5419, né? Aí, dependendo do seu para-raio, esse máximo vai variar. Mas é na ordem de quilo ampere, né? I significa corrente, em ampere. Tá? O fluxo de corrente, né? Então, esse I máximo aí é determinado, né? Tabelado. E aí você tem esse raio de proteção. Bom, como a gente viu, eu só vou voltar aqui um pouquinho, que eu esqueci de falar um negócio. No gaiola de Faraday. A gente falou no método de Franklin, né? Que ele é apropriado para edificações altas, né? Aqui o gaiola de Faraday é quando você tem uma edificação com uma área muito grande. Imagine, por exemplo, um supermercado ou uma fábrica, né, que não tem um pé direito muito alto, né, mas que tem uma área de construção muito grande. Imagina se vocês fossem colocar aqui o método Franklin, você ia ter que colocar um monte de haste e tal. Então, é mais apropriado o gaiola de Faraday para esses tipos de edificações, né, que tem uma área muito extensa, mas que não tem um pé direito muito alto. O método esfera rolante. Esfera rolante, como vocês veem aqui no desenho aqui embaixo, não sei se dá para vocês perceberem, tem umas casinhas aqui embaixo. Imagine um clube, por exemplo. Vocês têm uma pista de atletismo, uma área de lazer grande, mas que quer ser protegida. Então, você coloca hastes, né, mastros muito grandes com captores, e você tem um método de esfera rolante, porque a área aqui embaixo a ser protegida se torna uma área muito grande. Tá vendo essa área achurada aqui embaixo, aqui rabiscada, é a área de proteção desse método de esfera rolante, ok? Né? E tá aí a equação para você chegar no raio, nesse tamanho desse raio aqui de proteção. Então, se você tem uma área muito grande, geralmente descampada, aberta, que você quer usar o método de proteção de esfera rolante, é o mais ideal, tá ok? Outra coisa, né, eu passei para vocês 3 métodos aqui. Esses métodos podem ser mesclados, tá? Pode ser misturados, não tem problema. Não significa, eu vou usar o método gaiola de Faraday, né, das malhas. Tem que usar aquele. Não. Você pode usar a gaiola de Faraday e o captor Franklin, né, que é o primeiro lá. Você pode usar a esfera rolante e o Franklin. Pode mesclar. Isso vai do seu projeto, na hora de você determinar o projeto, na hora de você construir esse projeto, né? Dependendo da necessidade
e também da classificação do seu para-raio, que a gente vai ver mais para frente. Ok? Bom, existe uma teoria aí, que vocês estão vendo, teoria das pontas, né? O poder das pontas. Eu achei interessante falar isso aí, porque é bem interessante. Existe aquele conceito, né, que o para-raio ele puxa o raio, né? Ou ele só está lá para proteger, se em uma coincidência o raio descer lá no para-raio, vai descarregar ali, né? A descarga atmosférica. De certa forma, o para-raio puxa o raio, né? Eu coloquei a lei de Coulomb, né? E vocês veem aí que existe uma relação aqui no denominador. Esse denominador é o raio na qual você submete essa equação, né? Aqui é densidade superficial de carga, né? Uma densidade superficial de carga. Aqui é a constante dielétrica do raio. E aqui é o potencial. E aqui é o raio da região que você está considerando. Imagine vocês uma superfície de material condutor, uma superfície regular. Isso não funciona, por exemplo, uma esfera, né? Uma superfície regular igual essa que nós estamos vendo na figura. Aqui no denominador, você tem o raio é o raio aqui da superfície. E uma superfície pontiaguda, igual vocês estão vendo aqui no raio, por essa equação aqui, o raio vai ser menor. Se esse raio é menor, qual é o valor dessa densidade aqui? A tendência desse valor é aumentar, ok? Então, se você tem um raio menor aqui, aumenta a densidade de carga. Vocês estão vendo as cargas positivas concentradas aqui? Então, pela lei de Coulomb, pode-se determinar que uma superfície de material condutor, as pontas, elas acabam acumulando mais densidade superficial de carga, né? E nessa densidade acontece aqui em torno um campo elétrico, né? Isso pode se ver primeiro na natureza, né? Os raios, eles desciam mais em objetos pontiagudos, por exemplo, galhos secos, sabe? Por exemplo, árvores com pontas mais altas. Sempre o raio ele incidia em objetos pontiagudos, né? E a lei de Coulomb prova que em objetos pontiagudos há mais uma densidade, há um aumento da densidade de cargas por conta dessa equação que a gente acabou de comentar aqui. Então, o para-raio, ele é projetado, sim, para atrair o raio, né? Se você tem uma densidade de carga em pontos pontiagudos, você tem a probabilidade no campo, aquele campo que a gente falou, campo elétrico, lá, aquela diferença de potencial, que surge um campo elétrico, você tem a probabilidade do fluxo de carga descarregar nessas pontas, né? Uma das coisas é a proximidade dessa ponta à nuvem que está carregada, e a outra é ser pontiagudo, porque pela equação a gente consegue determinar aqui que esse ponto vai acumular mais cargas, ok? Então, por isso que todo para-raio tem aquelas pontinhas, não é só de enfeite, viu, pessoal? Aquelas pontinhas lá, elas têm uma teoria por trás disso, ok? Bom, vamos passar aqui. Eu trouxe para vocês aqui algum material que é usado, né? Eu acho que para vocês que são da engenharia civil, né, é interessante vocês conhecerem esse material, como é que ele é, né? Porque vocês vão estar lidando com um projeto de engenharia civil, sempre vai chegar lá a questão do SPDA, né? Do para-raio. Então, nós temos aqui, à nossa esquerda superior, o captor Frank. Geralmente ele é assim, né? Geralmente não, sempre é assim. Uma haste maior e 3 aqui. Você vê que o material é condutor, geralmente é alumínio, tá? Ou cobre. E ele tem aqui 4 pontas.
justamente ele é o captor, ele é justamente para afirmar essa teoria aqui, né? O captor sempre tem que ser pontiagudo, tá, pessoal? Porque ele vai acumular cargas positivas, que é as cargas que vêm da Terra, né? Porque esse captor vai estar atrelado a um condutor até a Terra, então ele vai acumular cargas positivas aqui nessa região, ok? Vamos aqui para o meio. O mastro é uma haste de metal que vai sustentar o captor lá em cima, tá? Uma haste de metal, vocês estão vendo esses dois fiozinhos aqui descendo, são condutores, tá? Né? Com isoladores, esses condutores descem e vão até o terra. Aqui na minha direita superior tem o condutor nu, é um fio, né? Essa seção aqui é determinada dependendo do seu para-raio, né? Existe equações lá que estão tudo na norma, na NBR 5419, para determinar a seção desse condutor. É um condutor nu, né? Ele não é encapado, tá? Ele é nu e ele desce do captor pela haste, desce pela infraestrutura, enfim, e é conectado à haste de aterramento, que a gente já vai falar aqui agora, ok? Bom, aqui na nossa esquerda inferior, temos a haste de aterramento, acho que vocês já devem ter visto isso, né? É uma haste de cobre. A maioria delas, pessoal, não é toda de cobre não, viu? Porque senão sai muito caro. Ela é de ferro e só tem um banho de cobre, tá? Mas, enfim, o ferro também é condutor. O cobre é mais condutor que o ferro. Ele tem uma isolação mais baixa do que o ferro, né? É uma haste de geralmente 2 metros a 3 metros, né? Que no para-raio ela é fincada, no sistema de SPDA ela é fincada no solo, tá ok? E aqui temos um conector, que conecta esse condutor à haste, né? Essa conexão, a gente vai falar mais para frente daqui a pouco sobre aterramento, ela pode ser também com uma solda que a gente chama solda isotérmica, tá? Não tem conector, é uma solda que dá mais contato entre o condutor e a haste. Bom, faltou aqui isolador. Isolador, vocês estão vendo na figura, ele é o que separa a estrutura, né, a edificação do condutor. É um isolante, né, para afastar. Esses isoladores são usados quando o condutor é esse cobre aqui. Esse cobre aqui, né, ele passa dentro desses isoladores aqui e desce até o terra. Mas hoje em dia é muito usual também no lugar desse condutor uma barra de alumínio. Não sei se vocês já viram alguma construção com uma barrinha de alumínio descendo. Aquele lá é o SPDA, tá? E então não é necessário isso aqui, o isolador. Não é necessário o isolador. A barra desce direto, grudada à superfície, ao concreto. Tá? Bom, agora a gente falou até agora do sistema de SPDA externo, né? Captou as descidas, os 3 formas lá, o Franklin, malhas e esfera rolante, né? Isso é tudo externo da edificação, mas não para só aí, né? Nós temos também as proteções internas. Como assim? Né? Toda edificação hoje, né, ela existe a parte elétrica dela, né? E quando a gente fala de raio, como a gente viu aí anteriormente no início, o raio está totalmente vinculado à eletricidade, né? Imagina, você faz toda essa proteção num prédio, por exemplo. Mas o prédio, ele tem a alimentação elétrica dele, que passa por painéis, transformadores, e entra para dentro do prédio para fazer a distribuição elétrica. Se o raio tem tudo a ver com eletricidade, esse condutor elétrico que vem de fora e alimenta o prédio, ele fica vulnerável ao raio, entenderam?
Então, existem dispositivos de proteção. DPS significa dispositivos de proteção contra surto, né? O que a gente vai falar um pouco sobre o surto aqui, né? Aqui tem uma ilustração de uma ondinha aí, vocês estão vendo, e aqui o surto, né? A nossa rede elétrica, né, que a gente adota no mundo inteiro, ela é alternada, não é contínua, tá? É uma corrente alternada que trabalha numa frequência de 60 Hz. O que é 60 Hz? Essa onda aqui, ó, esse período aqui, ó, que sai daqui, faz aqui, depois desce da linha para baixo, esse período aqui, ele tem uma frequência de 60 vezes por segundo, ou seja, ele dessa linha para cima é positivo, dessa linha para baixo é negativo. Isso aqui se repete 60 vezes por segundo. Eu sei que não é muito a área de vocês, né, de civil, mas a gente na área elétrica tem que ter isso aqui em mente o tempo todo. Enfim. Ou seja, é uma frequência de carga que fica variando do positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Lembra que a gente falou que o raio lá tem cargas positivas, cargas negativas? Tem tudo a ver. Se você faz uma proteção numa edificação e você não se atém a esse detalhe, o que acontece? Você protege tudo, o raio pode cair lá na rua, no poste, vir pelos condutores, pelos cabos, entrar na sua edificação pelo quadro, pela instalação elétrica, porque tudo isso é condutor elétrico, tudo isso conduz energia, e danificar tudo que está ligado na sua tomada, na sua rede elétrica. Tá? Então, DPS são essas proteções internas, né? Porque existe essa vulnerabilidade aí da questão das instalações elétricas, né? Então, tá aqui. Você tem aqui carga positiva, negativa, bonitinho. Daqui a pouco, o raio veio lá com uma eletricidade, com uma tensão altíssima, e surge esse que nós chamamos de surto, né? Surtos. Esse surto é um pico de energia em microsegundos ou milissegundos, mas é o suficiente, por exemplo, para queimar sua geladeira, seus eletrodomésticos, tá? Dentro de uma empresa pode gerar prejuízos catastróficos, né? Então, essa proteção a gente coloca no painel elétrico, a gente já vai ver no próximo slide aí, para evitar que esses surtos venham danificar as instalações elétricas, tá? Tá aí. Aqui da minha esquerda tem o DPS. Esse parece um disjuntorzinho vermelho, mas ele não tem a aba lá de ligar e desligar, né? On e off. Tá aí. Ele é parecido com o disjuntor, do tamanho do disjuntor, né? O DPS. Ele tem uma característica aqui importante. Ele, por exemplo, consegue captar uma energia acima da energia comum ali. Por exemplo, se você tem 220 volts de entrada aqui na sua rede elétrica, ele tem aqui um limite de 250 volts. Passou disso aqui, ele percebe que isso é uma tensão anormal, ele vai atuar. E atuando, ele vai desviar essa energia anormal, essa energia em excesso para o terra. Então, geralmente, como é que funciona o DPS? Aqui, na parte superior, o DPS é essa simbologia aqui, tá, pessoal? Tá vendo aqui, ó? Tá. Essa simbologia aqui em elétrica é esse equipamento aqui. Então, a energia elétrica passa, um disjuntor principal, e o DPS é ligado logo após. Ele está ali. Se vê alguma energia maior do que a energia esperada que vem aqui, o DPS vai atuar. Ele vai fechar isso aqui e vai descarregar essa energia, esse surto, para o aterramento. Ok? Então, aqui você vai entrar a fase, em cima, que é aqui, né? Vocês estão vendo aqui a fase. E na parte inferior, vai para o terra. Essa parte inferior é ligada diretamente ao terra, ok? Então, no caso de um surto, ele vai fechar aqui, né? Um contato aberto, ele vai fechar e vai descarregar essa energia a mais, essa tensão a mais no aterramento, tá? Esse terra que eu falo aqui
é um fio, um condutor elétrico que vai até o aterramento, tem uma haste de terra lá. E ele tem que descarregar no aterramento, seja de uma indústria, de um prédio. E outra coisa, pessoal, isso aqui vocês podem instalar até na casa de vocês, viu? Né? Isso aqui geralmente não é instalado em residência, mas se vocês instalarem isso aqui é uma proteção a mais para vocês deixarem de queimar o equipamento de vocês no caso de uma descarga atmosférica, né? Acontece muito quando chove, quando existe uma tempestade muito grande, o equipamento queimou, o cara vai lá no Eletropaulo reclamar porque veio uma tensão de pico e queimou tudo dentro de casa, mas existem esses equipamentos aqui que eles protegem, tá ok? Aí protege aqui, ó, dos eletrodomésticos, né? Desvia a tensão para o terra, tá ok? Eu acredito que ficou claro aí, né? E não é um equipamento muito caro também, tá? É um pouco mais caro que o disjuntor, mas não chega a ser tão caro assim, é um investimento viável, né? Assim, até mesmo para residência. É legal vocês terem isso aí, né? Vocês terem essa informação, né? E até mesmo para vocês que vão lidar com projeto, essas coisas, é bom vocês sempre saber se essa proteção tem DPS e tal, o SPDA vai ter DPS nos quadros. E outra coisa, isso aqui é instalado nos quadros, sabe? O quadro elétrico, tem o juntor lá, distribuição, ele vai ali do ladinho ali no quadro elétrico, tá? Não é nada difícil de se instalar, tá? A mão de obra disso é barata, é relativamente barata e é muito eficiente, tá ok? Eu também quero falar um pouco sobre aterramento. Por quê? É muito importante que o aterramento de um para-raio, de um sistema de proteção, ele esteja adequado, e existem regras para isso, né? Por exemplo, resistência baixa, impedância equivalente. O que significa isso? Lembra que eu coloquei aquele diagrama lá do para-raio que desce e vai até o aterramento, que essa é a função dele, né? Descarregar, descarga atmosférica, desviar da sua edificação e descer para a terra, para descarregar. Ele descarrega justamente naquela haste que a gente viu lá nos equipamentos do para-raio, né? Então, eu coloquei algumas figuras aqui. Não sei se vocês já viram essa caixinha de inspeção. Quem está fazendo aí, o pessoal de engenharia civil está trabalhando já na área, etc. Né? Ver essas caixas de inspeção com esses fios. Isso aí é o aterramento do para-raio, tá? Geralmente, o aterramento tem que ter uma caixinha de inspeção, por quê? Quando você vai fazer um laudo técnico, você vai fazer um relatório, você precisa de ter um acesso para você poder medir esse para-raio. Eu coloquei aqui na direita um equipamento aí, o megômetro, né? O que o megômetro faz? Ele mede a resistência do solo. Então, quando você colocar as hastes lá do para-raio, não é somente, fiz o para-raio, pus as hastes, está tudo bem. Você precisa medir o aterramento dessas hastes, tá? Então, vamos aqui ao primeiro tópico. Resistência baixa, eu coloquei entre aspas, entre 4 e 10 ohms. Esse conceito aí na nova NBR 5419, ele já cai um pouco, tá? Nas outras normas que antecediam a essa, eles enfatizavam muito, o para-raio tem que ter entre 4 e 10 ohms. O que é ohms? Ohms é a resistência do solo, tá? Resistência, enfim, de qualquer material, mas aqui no caso é do solo, né? 4 e 10 ohms é considerado uma resistência baixa, né? Na lei de ohms lá, eu não vou abrir aqui porque as questões teóricas também não daria tempo, mas quanto mais baixa a resistência, mais facilidade do fluxo elétrico, ou seja, da corrente elétrica de percorrer um material condutor, né? Ou seja, o que caracteriza um material condutor, no caso a haste, no caso o condutor, aqui o fio, é justamente a resistência baixa.
A resistência baixa faz com que a corrente elétrica percorra com mais facilidade. Se você tem um material com resistência alta, por exemplo, a borracha, ela sente mais dificuldade de percorrer aquele material, né? Então, o solo é a mesma coisa, o solo tem que estar com uma resistência baixa, entre 4 e 10 ohms. Isso é muito importante. E como é que você sabe disso? Através desse megômetro, desse aparelho, né? Eu coloquei uma ilustração aqui no meio, é o mesmo megômetro, sabe? Só com um desenho. Geralmente ele vem com 4 pontas assim, 4 fios que estão conectados a ele, tá? Essas linhas aqui na vertical são hastes de 50 centímetros, 60, que você finca no chão, e tem alguns alicates aqui, né? Essas hastes são de cobre, esses alicates tudo condutor e vai no equipamento. E existe um distanciamento de uma para outra. Esse distanciamento pode ser de 5 metros, 8, 10 metros, ou varia, né, um pouco, dependendo do equipamento. Por exemplo, eu vou fazer a medição de um aterramento. Eu pus a haste lá, aí eu coloco o primeiro alicate aqui, né, na haste que você está medindo, aqui, e os outros no distanciamento que o próprio fio aqui vai dar o distanciamento, né? 5 metros, 8 metros e 12 metros, por exemplo. Aí você conecta tudo, liga ele, ele vai gerar uma corrente elétrica. Com essa corrente elétrica, pela lei de Ohms, ele vai calcular a resistência, né? Ele tem a corrente e a tensão que ele gera através de uma bateria, e através da lei de Ohms você consegue determinar a resistência em ohms desse aterramento. Tá? É bom vocês que estão aí fazendo engenharia civil, né, vocês terem esse conceito em mente, porque muita empresa chega, vou fazer aqui o laudo técnico, o cara não traz nada disso, você pode parar ele e falar, não, você precisa medir a resistência do solo. Cadê o seu megômetro? Entendeu? É muito importante. Isso aqui é necessário para um para-raio. Né? Você precisa fazer. Aí você me pergunta, e se a resistência do solo for a mais que 10 ohms? Existe isso? Existe. Existe essa... eu já, em projetos que eu desenvolvi, projeto e execução, a resistência não chegava a 10 ohms, mas nem a pau. Nem a pau. Existem alguns métodos, tá? Existe algum material que você coloca no solo, tá, para diminuir essa resistência, uma espécie de um gel. Existem outras técnicas também, que é você aumentar o número de hastes e interligar elas ali, tá? Isso vai diminuir a resistência do solo. Mas o que a nova NBR 5419, ela foca na impedância equivalente, tá? Porque tem muito lugar, principalmente, por exemplo, lugar de aterro, perto do Rio Pinheiros ali, é muito aterro. Em outros lugares também, né? Então, assim, essa resistência sempre é muito alta, porque foi o lugar que foi modificado pelo homem, sabe? Era solo normal lá, foi jogado aterro, então sempre o aterro dá uma resistência muito alta, você não consegue ter resistência baixa, consequentemente, você não vai ter um para-raio, né, tem uma funcionalidade ideal. Então, existem essas técnicas. Uma é colocar mais hastes, outra é você interligar. Tá vendo essa figura aqui? Tem uma haste aqui e um condutor passando para lá e para cá. Esse condutor, a gente chama de anel de equipotencialização. O que ele faz? Ele interliga, por exemplo, você tem um SPDA com 20 hastes em torno de uma edificação. Você interliga todas essas edificações com esse anel de equipotencialização e você acaba baixando a resistência, porque nenhuma dessas descidas aqui, a resistência vai estar um pouco mais baixa. Então, se você interliga uma com a outra, todas elas vão ter o valor equivalente, ok? Então, é muito importante essa questão do aterramento do SPDA, tá? Não só da estrutura, do DPS que a gente acabou de falar, mas também do aterramento, ok? Bom,
gente vai falar um pouco sobre as normas técnicas. Pessoal, vocês vão se formar em engenharia civil, vocês têm a NBR também que vocês vão seguir. A princípio, quando eu me formei, que eu comecei a me lidar com a ABNT, NBR, eu achava isso muito burocrático. Meu Deus do céu. Você faz o projeto, tudo tem que se atentar à NBR, sabe? As normas técnicas. Isso aí, a NBR significa normas brasileiras regulamentadoras, tá? E isso aqui é quase que a bíblia do engenheiro, tá? Aí você tem a numeração. A 5419, por exemplo, é sobre para-raios. A 5410 é sobre instalações elétricas, e assim vai. Cada norma tem a numeração e a determinação dela. Então, vamos falar aqui sobre a 5419. Deixa eu voltar um pouquinho aqui o que eu estava falando anteriormente. Assim que eu me formei, eu comecei a fazer projetos, etc., né? Aí vinha a NBR. Falei, meu Deus do céu, tem que se atentar a isso. Sabe, NBR é aquele negócio que tem parágrafo 1.1, aí tem um título, aí 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, e vai, nossa, aquele monte de regras. A princípio eu detestava isso aí, né? Falei, meu Deus do céu, tanta coisa que você tem que, sabe, tem que estar atento. Mas, no decorrer, quando eu comecei a desenvolver projeto, e principalmente quando eu comecei a fazer laudos técnicos, sabe, por exemplo, alguém me contratava para ir fazer um laudo técnico de certa instalação de para-raio lá da Sabesp, não sei de onde. Aí eu ia lá, eu comecei a ver como é importante as NBRs, as normas técnicas. Que imagina, o leque é muito aberto, assim, da engenharia. Você pode, por exemplo, determinar através de cálculos a proteção de SPDA de N formas, né? Você tem muitas formas de fazer uma proteção. Mas se você não tiver uma regulamentação, isso vira bagunça, né? Assim, não é que vira bagunça, mas imagine um inspetor, uma pessoa que vai lá, um engenheiro que vai fazer inspeção de certa edificação dos para-raios. Se não tivesse uma norma, o cara chegava lá e não tinha parâmetro nenhum. Como é que ele vai ter parâmetro? Ele ia ter que estudar, ia ter que fazer todos os cálculos, ver o que o engenheiro quis fazer ali naquele para-raio, né? Para ele poder atestar ou não o para-raio do cara. Então, a NBR é muito importante. Ela nos dá parâmetros e regras para a gente poder trabalhar. Eu só consegui ver isso quando eu comecei a fazer laudos técnicos, sabe? Aí você vai fazer um laudo técnico, em que você vai basear? Na NBR. Se o cara está dentro da NBR 5419, beleza. Se não está, ele vai ter que mudar, ele vai ter que alterar o para-raio dele. Então, a NBR é muito importante, gente. Essa aqui, 5419, tem 300 e poucas páginas. Para mim fazer o projeto, eu tive que ler todas elas. E não tem como escapar. É uma parte um pouco burocrática tal, mas depois você vai vendo qual é a eficiência dela, né? É muito importante mesmo. Né? Vocês devem ter muitas NBRs aí na questão da parte civil, né? Para vocês seguirem. Então, vocês fiquem bem atentos a essa questão das normas, né? E outra coisa, a norma, ela não só nos orienta, padroniza, mas também ela é uma proteção. Se você está dentro da norma, a gente que é engenheiro civil tem uma responsabilidade muito grande, civil e até criminal em alguma das situações, né? Se você está dentro da norma, você está coberto dentro da lei. Fez um prédio, você projetou uma ponte, enfim, né? Se você está cumprindo as NBRs, as normas estabelecidas, está tudo dentro ali do script da norma, você não vai ter problema com justiça, né? Agora, se você não observou as normas, meu amigo, você está enrolado. Entendeu? Bom, vamos lá. Vamos falar sobre a NBR 5419. Ela é dividida em 4 capítulos, aliás. Temos aí a primeira. Só um minuto.
Temos aí a parte 1, capítulo 1, que é princípios gerais. Princípios gerais é basicamente o que eu falei para vocês até agora. É uma visão geral do que são os SPDAs, enfim, né, uma visão generalizada aí de tudo que a gente viu aí agora. Os tipos de para-raio, as aplicações, tá? Enfim. Na parte 2, nós temos aí o gerenciamento de risco. Né? O que isso significa? Quando você faz um projeto, antes disso, você tem que fazer um documento de gerenciamento de risco, tá? Essa parte da norma aqui, ela vai te dar vários parâmetros. Por exemplo, eu vou fazer um para-raio para uma indústria. Ele vai colocar um monte de parâmetros. Essa indústria é do quê? Faz o quê? Quantas pessoas? Qual é a altura? Qual a dimensão da infraestrutura e tal? Então, ela vai determinar o risco, a classificação de risco do seu SPDA, né? Existem 4 classificações. A 1, que é a de mais proteção, a 2, a 3 e a 4. A 1, só para vocês terem uma ideia aí, por exemplo, hospitais, lugar com muita trânsito de pessoas, aeroportos, por exemplo, indústrias químicas com risco de explosão, por exemplo, né? Materiais com risco de explosão, enfim, essas coisas assim que são precisam de muita proteção contra o para-raio. Aí tem o risco 2, o 3 e o 4, né? Cada um vai diminuindo um pouco o risco. Então, no parágrafo 2, você já tem que elaborar, quando você faz um projeto, você tem que elaborar uma, que a gente chama de análise de risco, tá ok? É como se fosse uma planilha. Você vai alimentando essa planilha com vários dados, né, daquele SPDA que você está projetando, e aí essa análise de risco vai gerar um documento classificando qual é o seu SPDA. É a classe 1, 2, 3 ou 4, ok? E as empresas que pedem esse serviço, geralmente pedem essa análise de risco, tá? Um documento que vai junto com o projeto. Na parte 3 temos aí danos físicos à estrutura e perigos à vida. Essa parte 3 vai tratar justamente da técnica que você vai usar para aquilo que você já determinou aqui na parte 2, tá ok? Então, danos físicos às estruturas e vidas, você vai implementar as técnicas. SPDA, Franklin, malhas, esfera rolante, e as quantidades medidas, as dimensões, você vai ver tudo isso para fazer toda essa parte externa de proteção do SPDA, tá ok? Isso aqui é a NBR 5419-3 trata, tá ok? E, por fim, você tem aí os sistemas elétricos e eletrônicos internos, né? Essa parte da NBR é aquela que a gente falou por último aí, antes do aterramento do DPS, lembra? Dispositivo de proteção contra surto. O DPS são os dispositivos que a gente coloca em painéis elétricos, enfim, cabines primárias. Para quê? Para proteger sistemas elétricos e eletrônicos. Então, os DPS, eles trabalham para proteger sistema elétrico, internet, antena, tudo que tem condutor elétrico, que tem fio, existe um sistema de proteção, tá? Para você proteger contra surto, contra sobrecarga de tensão. E, então, o quarto parágrafo da NBR 5419, ele vai tratar essas questões aí dos sistemas elétricos e eletrônicos, tá ok? Vocês, mesmo que não seja na área de SPDA, mas na área de vocês civil, eu acho que é muito importante para vocês se familiarizar com as NBR, sabe? Vai pesquisando aí, vocês que estão estudando NBR, porque o engenheiro precisa muito disso, tá? Muitas das vezes a gente estuda e não se fala das normas. Fala de teoria, não sei das quantas teoria,
equação para lá, equação para cá, né? Aula de cálculo, de física, né? Cheio de cálculo aí, integral, que chega, sabe? A gente vai ficando até com o cabelo branco, de tanta equação. É primordial, isso é a base da engenharia, não tem jeito, pessoal. Mas as normas técnicas é algo que vocês vão lidar diariamente. Eu vou falar para vocês, eu sou engenheiro, eu trabalho com projetos e as normas, as NBRs, elas estão no nosso dia a dia e parece que é mais importante do que tudo. Isso aqui é o que a gente tem que seguir. Isso aqui não tem jeito. O nosso guia é a Bíblia do engenheiro, não tem jeito. Você tem que seguir a NBR à risca, tá? Para sua proteção. Primeiro, para proteção, né, daquilo que você está desenvolvendo, do projeto que você está desenvolvendo. Para sua proteção jurídica também, enfim. Então, vocês tenham sempre em mente que a NBR é fundamental para o engenheiro, né? Normatização, você está ali coberto pela norma, você está coberto juridicamente falando, né? No caso do incidente, enfim. E é de extrema importância. Isso aqui em projetos é muito exigido, sabe? NBR 54, NBR 5419, 5410, 5413, cada numeração aqui é para um assunto da engenharia distinto, né? Ok? Bom, eu trouxe alguns dados aqui de fatalidades de descargas atmosféricas, para vocês terem uma noção que esse assunto é importante e, assim, exige uma certa atenção de nós engenheiros, né? O INPE, né, Instituto de Pesquisa aí, analisou 1.792 óbitos por descargas atmosféricas em 15 anos. 15 anos é muito, mas também é muita gente que faleceu por conta disso, né? Faleceu. Aí temos aí 46% das mortes ocorreram no verão. Isso é óbvio, porque no verão tem mais incidência de raio, de tempestade, né? Temos aí, homem tem 4,5 vezes mais probabilidade de morrer do que a mulher, né? É brincadeira, né? Mas, de certa forma, o dado não fala o porquê, né? Teoricamente, não tem nada a ver com a resistência, com a questão química do homem, física, química, né? Assim, da composição humana, o feminino e o masculino. Não tem nada a ver com isso, tá, pessoal? Eu acredito que seja por mais exposição, talvez, não sei, né? Porque a mulher tem resistência, geralmente o corpo da mulher tem resistência mais baixa do que do homem. Então, em teoria, se ela tem resistência mais baixa, ela tem ela probabilidade de conduzir mais do que o homem, né? Então, seria ao contrário aí. Mas, enfim, eu não sei por que questão que o homem tem 4 vezes e meia mais probabilidade de morrer que a mulher. Bom, enfim. 25% das mortes acontecem no campo, ou seja, né, isso não acontece na capital, geralmente é no campo, em lugar aberto ou no litoral, tá, gente? Por quê? Quando você vai para uma metrópole, a maioria, não, todas as construções são obrigadas a ter SPDA. Então, imagine numa metrópole igual São Paulo, a maioria dos ambientes estão protegidos. O prédio aqui tem SPDA, do lado também tem SPDA, do outro lado tem SPDA, do outro lado da rua também tem SPDA, então o solo está totalmente protegido. É muito raro ter uma incidência de raio que atinge uma pessoa numa região metropolitana, tá? A maioria é no campo. São Paulo lidera com o maior número de vítimas, né? Mas quando fala São Paulo, é interior, tá, pessoal? A maior incidência no Brasil de raios é na Amazônia, depois é no Sudeste, tá ok? E números de vítimas vem caindo ao longo dos últimos anos. Isso foi um dado também que o INPE ele constatou. 15 anos para cá, o número de índice vem caindo, significa que as pessoas estão se protegendo mais, principalmente a agropecuária, né, essa questão aí, as fazendas e tal, eles estão tendo um olhar mais detalhado para essa questão do SPDA, né, eles estão dando eles estão olhando mais para essa questão.
Até porque também muito prejuízo, um raio cai numa fazenda, mata gado, enfim, etc. Né? Aqui se concluiu e eu vou abrir agora para as questões, né? Se alguém tiver alguma questão aí, a gente está aberto agora para questões. Ok, quero agradecer o Jonas aí pela exposição, e vou começar então aqui, vou direcionar as questões. Tem algumas questões que eu já tinha recebido de antemão, tem outras que já estão sendo feitas aqui no chat. Eu vou mesclar, tá? Vou fazer algumas das que eu já tinha recebido, e uma daqui, uma do chat, e assim por diante. Ok. Primeira pergunta que já tinham feito antecedente aqui é se existe para-raio que seja radioativo. Tá ok. Sim. Até a década de 80, a gente existia captores radioativos, né? Trabalha com material radioativo, né? Você aí, André, que é doutor em física, deve conhecer. É o americium 241. Americídio. Isso. Era um material que era usado nas pontas dos captores, né? Para poder facilitar a indução do raio, né? Mas com vários estudos e também foi detectado que esse captor não era mais eficiente do que os outros convencionais que não tinham nenhuma espécie de material radioativo. Então, se eu não me engano, lá para a década de 80, acho que 88, 89, foi extinto, foi proibido. Até porque para a produção desse para-raio existia toda uma questão de proteção e disposição, né, do material por ser condutor, por ser radioativo, aliás, e também a exposição dele depois descarte. A gente sabe que o material radioativo, o descarte dele é muito complicado, né? Ele, mesmo depois dele ser descartado, não prestar mais, ele continua sendo radioativo, e isso ofende a natureza. Para você descartar isso na natureza é um problema. Como a eficiência dele era equivalente aos outros materiais, então foi extinto. Aqui no Brasil, acho que foi na década de 80, 88 e 89. Ok? Tá. Uma segunda pergunta, agora eu vou pegar uma aqui do chat. A Heloísa, ela pergunta se existem pontos estratégicos de instalações dos equipamentos nos edifícios. Sim, existe. Existem pontos estratégicos, sim. Geralmente nos edifícios, Heloísa, o ponto estratégico é na parte superior, mais alta do edifício, tá ok? Se o edifício for, por exemplo, imagine um prédio de 30 andares, é óbvio que vai ser lá no teto do prédio, né? O captor tem que estar lá e tem que ser aquele captor Franklin, que é aquele cone que a gente viu lá, né? Se for uma edificação com uma área de construção muito grande, por exemplo, imagine um supermercado, é aquele método das malhas, do gaiola de Faraday, né? Então, o captor tem que ser, obviamente, em cima, porque ele está mais próximo da incidência do raio que vem da superfície das nuvens, né? Mas sempre o ambiente, o captor do para-raio, ele tem que estar mais próximo da nuvem possível, tá? Ele tem que estar o mais próximo da nuvem possível, ou seja, em cima das edificações. O captor do para-raio sempre vai ser em cima das edificações, ok? Tá. Mais uma pergunta aqui que já tinham mandado antes, é a seguinte: qual é o para-raio mais eficiente? Tá ok. Olha, existem 4 categorias de para-raio, né? Eu comentei aí na norma, que é o 1, o 2, o 3 e o 4, né? O 1 é o mais eficiente. Veja bem, ele vai determinar, por exemplo, mais proteção para o seu SPDA. Óbvio, né? Mas isso não significa que você vai aplicar ele para uma categoria 4. Lembra naquela, eu vou voltar aqui um pouco, gerenciamento de risco. Quando você faz o gerenciamento de risco de um projeto, você determina em que categoria que o seu projeto vai se enquadrar. Categoria 2, eu vou pôr a 1 porque é mais proteção. Não precisa, pessoal. Se você está dentro da norma, significa que você está protegendo
esse SPDA, tá? Agora, todos aqueles métodos que a gente viu, eles são eficientes dentro da metodologia deles, tá? Todos os métodos. O que vai determinar mais eficiência ou menos é esse gerenciamento de risco, que vai determinar se seu para-raio é classificação 1, 2, 3 ou 4. Ou seja, a categoria 1 é um shopping center, é um lugar com muita movimentação de pessoas, é um hospital que tem que ser protegido de qualquer forma, é uma indústria química com material explosivo, né? Aí é categoria 1. As outras categorias vai diminuindo a proteção do para-raio, né? Mas, enfim, todo para-raio, quando você projeta ele, na verdade, no final das contas, ele tem que ter a mesma probabilidade de proteção, entendeu? Ok. Vou passar aqui para uma pergunta do chat. De novo, a Heloísa pergunta o seguinte: se esses equipamentos podem ficar próximos a rufos feitos em chapa de alumínio. Caso possam ficar próximo, se é utilizado algum material isolante em sua instalação. Sim. Boa a sua pergunta, viu, Heloísa? Na verdade, o para-raio, o ideal é que ele seja totalmente isolado de outras partes metálicas, tá? Inclusive, vocês conhecem aquelas escadas de marinheiro, né? Antigamente se conectava aquelas escadas ao aterramento, hoje não, né? Então, todo material de superfície que seja de propriedade condutora, ele tem que ser isolado do para-raio, a não ser que esse material já esteja no projeto para ser aterrado junto ao para-raio. Aquela questão que a gente falou, por exemplo, da infraestrutura. A pessoa que faz cálculo estrutural, ele tem que calcular quantos ferros vai numa viga, etc e tal, balanço, peso, momento, né? Vocês aí da engenharia civil manjam muito disso. Então, esse ferro, esse condutor, se ele no projeto foi levado em consideração em receber cargas atmosféricas, tudo bem, partes metálicas. Se não, ele pode estar conectado a alguma parte interna da sua edificação e pode causar danos, né? A princípio, o para-raio ele é totalmente isolado de qualquer infraestrutura metálica da edificação, ok? Isso puxa uma outra que já estava aqui também. Se pode ser feito se os condutores do para-raio podem ser usados os próprios elementos estruturais da edificação. Sim, podem sim. Veja bem, existe prédios, edificações, a estrutura metálica, ela serve de para-raio, tá? A própria estrutura metálica que passa dentro do concreto, por exemplo, ela serve de SPDA. Mas isso tem que ser observado em projeto, quando se faz o projeto estrutural, tá? Eu não posso, por exemplo, pegar um prédio de 40, 50 anos aí, tá no centro de São Paulo, eu vou colocar meu para-raio na infraestrutura metálica do prédio. Não pode fazer isso, não pode, tá? O projeto ele tem que ser acompanhado desde o início. Se você vai fazer um SPDA embutido na infraestrutura metálica do prédio, isso tem que ser analisado em conjunto engenharia elétrica civil para poder projetar, né, essa infraestrutura metálica para isso, ok? Ok. O Ivonildo pergunta: qual a distância mínima do quadro elétrico de entrada para se instalar a barra de aterramento residencial? Foi quando você mencionou o fato de usar aquele sistema de proteção de surto em residência. Aí ele pergunta qual a distância mínima do quadro elétrico de entrada para se instalar uma barra de aterramento residencial. Tá ok. Boa sua pergunta. Veja bem, o aterramento, quanto mais próximo possível do quadro de distribuição ou do relógio, né, enfim, de uma residência, é melhor. Se você tem um relógio em cima e abaixo já tem a haste de aterramento, melhor, né? Mas, assim, o condutor que vai sair, por exemplo, do DPS, dispositivo de proteção até a haste, ele tem uma resistência tão baixa que
se você colocar a 1 metro de distância e até 100 metros de distância, o efeito vai ser, na prática, quase o mesmo, entendeu? Passou de 100 metros, por exemplo, o cobre, aí a resistência começa a influenciar, entendeu? Você não pode pôr um quadro aqui a 100 metros ou 200 por uma barra, que aí você vai começar a ter resistência desse condutor, e pode ser que você não vai ter eficiência no seu para-raio ou no seu aterramento. Mas, em geral, é o mais próximo possível do quadro. Ok? Ok. Ainda o Ivonildo também pergunta o seguinte: assim como o DPS também é recomendável a instalação do DR em uma instalação residencial? Sim, importante a sua questão. O DR é o disjuntor diferencial residual, né? O DR não é para SPDA, tá ok? O SPDA é o DPS, que eu comentei aqui, é para descargas atmosféricas, para raio. O DR, ele é muito importante, pouco usado ainda, principalmente a maioria das casas, residências, enfim. O DR é um disjuntor residual. O que significa o DR? O DR, o aterramento passa nele, entendeu? O neutro passa nele, aliás, e ele tem uma característica de perceber uma fuga de corrente entre o aterramento, né, que está neutro, e uma das fases. O DR é uma proteção contra choque elétrico, uma suposição. Ele é igual um disjuntor, mas a função dele é diferente. O DR, por exemplo, se uma criança enfia algo condutor dentro de uma tomada, o DR vai atuar na hora. Ele não vai atuar, por exemplo, se um equipamento entra em curto-circuito, não atua. Mas se é por choque, tá? É uma proteção contra choque. Então, o DR é eficiente dentro de uma instalação elétrica, ele precisa ser instalado, sabe? É uma proteção contra choque elétrico, e o DPS é uma proteção contra descargas atmosféricas, tá ok? Ok. Vamos lá, uma pergunta aqui, antes de passar para a próxima do chat, que vai ser do Ivo, mas antes eu vou fazer uma aqui uma das que já estava aqui antes, já tinha me mandado antes. Existe dissipador ou inibidor de raios? Sim, existe um equipamento, é uma sigla, acho que é STS, ou DAS, né? É dissipador de raio. Ou seja, ele faz a função contrária do raio. Eu não quero que caia raio aqui de jeito nenhum. Porém, os estudos são muito limitados e algumas empresas fizeram isso, mas, por exemplo, a nossa NBR, ela não normatizou isso, tá? E nenhuma norma regulamentadora do mundo normatizou. Se uma empresa quer fazer isso, faz lá por conta própria, né, acho que na Europa existe alguma coisa assim, né, da questão do inibidor de raio, ao contrário do para-raio. Existe sim, mas não é normatizado. Se procurar isso na norma, não existe, até porque não existe comprovações científicas de que realmente ele inibe o raio, tá ok? Certo, ok. Uma pergunta aqui do Ivo. Como é realizado a medição da resistência em solo arenoso, como por exemplo em desertos? Tá ok. Ô Ivo, boa sua pergunta. Da mesma forma com o megômetro que a gente viu ali em alguns slides atrás. Esse aqui, ó. Megômetro, cadê? Tá aqui. Esse equipamento. Ele vai medir qualquer tipo de solo, seja arenoso ou não. O que pode acontecer num deserto, eu nunca fiz uma medição num deserto, tá? Eu não tenho noção nenhuma de qual que é a resistência do deserto, mas é um megômetro. Você vai fincar hastes, talvez essa haste tem que ser mais profunda, né, por conta da areia, né, eu não sei qual a diferença de resistência da areia para a terra, na verdade não sei, né, mas a técnica vai ser a mesma. Você precisa do aparelho do megômetro para você gerar uma corrente elétrica nesses pontos aí distintos e saber qual é a resistência do solo arenoso. Eu acredito, e uma das técnicas também é essa, que se você aprofundar mais a haste, até chegar em um solo mais concreto, mais de terra,
mais condutor, você vai obter uma resistência mais baixa. Então, uma das técnicas também, além de você interligar as hastes, é você aprofundar mais aquela haste para o solo. Tá ok? Ok. Ainda o Ivo pergunta, qual CAD você indica para projetos de elétrica? Qual CAD? CAD, é o software, né? Não, o AutoCAD normal. Ele tem algumas plataformas, mas são muitas, né? Eu uso o AutoCAD comum, né? Você consegue fazer as bibliotecas, por exemplo, com as simbologias, né? Ou você pode comprar isso, né? Por exemplo, você adquire o AutoCAD aí 2020, 2018, 2015, e tem as bibliotecas que você pode comprar, que já vem com aquelas simbologias de interruptor, tomada, iluminação, aterramento, toda aquela simbologia para projeto elétrico, né? Isso você pode comprar, adquirir, independente do CAD que você tem. Okay? Tá. O para-raio protege 100%? Então, o SPDA, para vocês terem uma noção, uma classificação 1, que é a de maior proteção, ela protege 98% do para-raio. A gente não pode bater o martelo 100%, porque, veja bem, a descarga atmosférica é um fenômeno da natureza muito dinâmico, né? Esse campo elétrico que a gente falou, tudo isso, ele acontece em movimento o tempo todo. Então, não dá para você categorizar que a incidência ali, sua proteção é 100%, sabe? Tem 100% de eficácia. Geralmente 97, 98% na classificação 1, que é de maior proteção. Ok, vamos lá, tem pergunta aqui. Ainda o Ivo, ano que vem vamos terminar esse curso de engenharia. Como você como engenheiro, qual o seu conselho para divulgação para os recém-formados? Tá, ok? Se dá só um instantezinho que eu preciso urgentemente ali resolver. Ok. 3 segundos, rapidinho. Tá bom. Bom, vamos lá, pessoal. Vocês estão mandando aí. O Jonatas foi resolver alguma coisa ali urgente. Depois do Ivo tem aqui a pergunta do Celso, do Gel e mais uma da Heloísa, né? Mas se quiserem mandar pergunta aí, hoje é até a meia-noite, né? Já avisaram vocês ou não? Mas vamos lá, tá cedo ainda, dá pra gente até meia-noite tá bom, cara. Até meia-noite tá tranquilo, né? Vamos lá, deixa eu ver onde que eu parei aqui, porque já tô até me perdido. Parei para ver as outras perguntas. Tá ok. Foi a pergunta do Ivo sobre a divulgação. Você, como engenheiro, qual o seu conselho para a divulgação para os recém-formados, né? Depois tem a pergunta do Celso, Gel, Heloísa de novo, tá? Vamos aguardar aqui na sequência. Bom, vocês viram aí que a importância que o Jonatas dá para a questão das normas, né? Seguir as normas as normas brasileiras e tudo mais. A importância também dos cálculos, né? Falou aí do curso de cálculo e física, que deixa a gente até de cabelo branco. É bem por aí. Mas além disso, tem também a normalização das coisas, senão não vai funcionar, senão a coisa não anda bem. E elétrica é coisa subjetiva. É o Ivo, né? É Ivo que tá falando, eu não tô vendo. Desculpa, pessoal, tive que resolver rapidinho ali. Mas o que... eu repito a pergunta aqui. Qual foi a última pergunta mesmo? Então, o Ivo perguntou que ele vai terminar o ano que vem o curso. Certo. Qual o seu conselho para divulgação para os recém-formados? Ivo, formula aí você com suas palavras aí, Ivo. Ok. Opa, boa noite aí, pessoal, tudo bem? Então, o recém-formado, geralmente ele fica perdido com relação a ele se colocar no mercado de trabalho, certo? Eu faço essa pergunta para quem não tem experiência, quem não trabalha na área. Eu já trabalho na área, manutenção predial, então já tenho a noção de onde eu vou parar.
Mas, assim, para quem não tem, qual foco você aconselharia para esses recém-formados, por gentileza? Tá ok, Ivo. Obrigado pela sua pergunta, é muito pertinente, tá? É uma pergunta muito pertinente mesmo. Veja bem, a experiência que eu tive, tá? Eu também era uma pessoa que já trabalhava na área, eu era eletrotécnico, fui encarregado de elétrica de empresa. Mesmo assim, eu tive uma surpresa depois que eu fiz engenharia elétrica, né? O que acontece? Geralmente, a gente fala engenharia elétrica. O ideal seria que as pessoas tivessem um curso técnico anteriormente, assim, para poder ter uma noção da engenharia elétrica, eu falo, né, que é a minha área. Mas, em geral, o que vocês vão ver aí no mercado de trabalho? Isso é um dado que, infelizmente, acontece aqui no Brasil, sabe? No exterior eu não tenho conhecimento. Mas, uma vez um professor falou para nós, já no último ano, falou, pessoal, vocês vão ver que 90% de vocês vão para áreas administrativas, vão ser gestores, gerentes de algum departamento de empresa, etc. e tal. Ele fala na engenharia elétrica, né, na civil, eu acredito que isso também tem algum reflexo. Né? Então, a maioria das pessoas que se formam em engenharia, infelizmente, elas vão para uma área administrativa. Você vai ser gestor, por exemplo, de um determinado departamento dentro de uma empresa. Você vai ser gestor você vai ser gerente de obra de alguma determinada empresa de construção civil. E aí você não lidar diretamente com cálculos. Isso é fato. Uma porcentagem muito pequena vai vai focar aí na questão de projetos, de desenvolvimento mesmo de engenharia, sabe? Muito pequena. E eu vou falar para vocês, eu vou dar o conselho aqui para vocês. Essa área, ela é muito disputada, porque é a mais remunerada, tá? E ela adquire cursos posteriores, MBA, mestrado, você se especializar em alguma área. Por exemplo, vocês estão em engenharia civil, imagina, o engenheiro estrutural que calcula, eu sei que esses caras são os caras feras, sabe? Calcula ponte, calcula estruturas, os pesos, tal. O cara tem que se especializar. Não adianta. Especialização. O engenheiro que vai fazer, vai desenvolver projetos na área de predial, já é uma outra especialização. Então, tem uma gama, assim, tem um leque aberto de várias opções que você vai atuar. Em engenharia, você não consegue abraçar tudo. Se você fala, não, sou engenheiro, vou abraçar tudo. No caso do engenheiro eletricista. Desde a geração de energia hidrelétrica ou qualquer forma de produção de energia, transmissão, é mais ou menos assim. O cara que é hidrelétrica, é só hidrelétrica. O engenheiro de transmissão de energia, de alta tensão, etc e tal. Aí depois vem os caras de transformador, de subestações, etc e tal. Aí vai descendo para engenharia, para elétrica de alta tensão, média tensão, baixa tensão. Aí depois de baixa tensão tem uma gama que você pode se focar em algum desses tópicos aí da engenharia elétrica. Depois tem ainda extra baixa tensão, eletrônica, microeletrônica, nanoeletrônica. Então, não dá para você abraçar tudo. Engenharia civil deve ser a mesma coisa. Você tem que ter, assim, em mente que você vai ter que se focar em uma área, seja de projeto estrutural, vou mesmo para a área de projetos de desenvolvimento, ou vou para uma área de gestão. Tem engenheiros, por exemplo, na parte elétrica, que eles vão para a área de comercial, cara. Eles vão apresentar uma empresa que faz um equipamento super complexo. Eles precisam de um engenheiro para poder vender aquele equipamento, porque o cara precisa explicar para outros engenheiros, né, a funcionalidade daquele equipamento. Acontece muito isso. E às vezes a proposta financeira compensa, né? Então tem cara que ele deixa o cálculo de lado e fala, não, eu vou representar a empresa aqui para oferecer, comercialmente falando, né? Existe muito engenheiro que migram para
para essa área aí, né? Até a área bancária, de economia, porque o engenheiro, ele lida muito com cálculo, né? Cálculos complexos, cálculos diferenciais, né? Então, ele tem muita facilidade de desenvolver cálculos, de resolver problemas, né? Então, existe muito essa questão aí. Às vezes, o engenheiro migra para áreas que não tem nada a ver com a engenharia mesmo, né? Mas esse é o conselho que eu dou. Às vezes, a gente sai da engenharia e lidar com essa situação aí depois, né? Com a parte comercial, né? Ok? É interessante saber que a parte de cálculo está no topo da cadeia alimentar da engenharia e eu não estou sabendo disso. Olha. Rapaz, mais dinheiro aí, ó. estou precisando de um diploma de engenheiro urgentemente. Vamos lá, pergunta do Celso. O condutor do para-raio é nu. E como deve ser a proteção de isolação para as pessoas não se acidentarem próximo às paredes? Ótimo, ótimo essa pergunta. O condutor nu, quando ele desce numa edificação, numa estrutura, até um certo ponto, até 3 metros de altura, ele desce naqueles isoladores, ok? Aqueles isoladores que eu mostrei. Deixa eu voltar aqui. Isoladores, tá aqui. Esses aqui, ó. O condutor passa dentro desses isoladores, então ele não tem contato com a estrutura. Chegou a 3 metros de altura, tem um tubo de PVC mesmo, de plástico, um tubo de 1,5, 2 polegadas, que protege esse condutor. Aí geralmente tem uma caixa de inspeção e também desce até o solo protegido por essa proteção do eletroduto, um eletroduto de material isolante, né, que é PVC, e desce até o solo. Então, de 3 metros para baixo, essa estrutura vai estar protegida. Tem que estar protegida, tá? Tá certo. Eu abri para o Ivo fazer a pergunta dele e tudo mais. Os demais também, se quiserem complementar aí, Heloísa, que já foi, Ivonildo, que já participaram, depois eu posso abrir para quem fez perguntas aí, quiser complementar, talvez da forma que eu fiz e faltou alguma coisa, podem continuar se posicionando, tá? Vamos ver aqui, Celso, quer falar alguma coisa sobre sua pergunta? Tá satisfeito? Estou satisfeito. Tá certo. A minha dúvida era só porque ele mencionou muito que o condutor, de acordo com a norma, pede que seja nu, né? Uhum. Aí eu me baseei em termos de proteção do ser humano junto ao solo. Ok, é isso aí. Heloísa, as suas perguntas, ok? Com as suas perguntas, antes da gente conseguir aqui? Quer fazer alguma colocação a mais? Não, tudo tranquilo. Beleza, eu vi que você vai ter mais uma ali para frente, né? A gente chega lá. Ivonildo também, Ivonildo fez umas perguntas que foi respondida, quer continuar complementar alguma coisa? Será que o Ivonildo está por aí? Vou fazer aqui a pergunta do Gel, Gelcione, o Gel, tá? Jonatas, você disse que no campo está tendo algumas tecnologias em relação à proteção. Qual o tipo de SPDA utilizado no campo? É um caso a ser usado um conjunto de proteção, porque a área é enorme. Sim, tá ok. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui, deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó. No campo, em áreas abertas, a gente adota esse método de esfera rolante. Porque até pela própria geografia e a questão geométrica aqui, ele protege maior área, vocês estão vendo, com menos captores. Então, você não precisa de tantos captores, você precisa de captores mais com uma altura considerável, né? A altura implica muito nisso, vocês veem pelas formas geométricas aqui, para poder proteger uma área distinta, né? Uma área grande, né? Então, no campo, geralmente vai ser usado esse método esfera rolante, seja pecuária, enfim, né? Você coloca hastes, né, em determinados pontos estratégicos que vai moldar essas esferas aqui, dependendo da altura, né, com a equação aqui que a gente viu aqui, do raio de proteção, e ele vai proteger uma área extensa
sem precisar de muitos captores, sem precisar de muito para-raio. Imagina você fazer uma gaiola de Faraday numa fazenda. É inviável, né? Até economicamente falando. O cara fala, pô, você vai fazer um projeto, aí gaiola de Faraday, como é que você vai fazer isso? Vai sair mais caro do que a fazenda. Então, esse método aqui é o ideal para campo. Ok. Acho que alguém deixou o microfone aberto aí, gente. Vê aí. O Celso, seu microfone está aberto. Tá? Celso. Vê aí, Celso. Acho que você deixou o microfone aberto. Mais uma pergunta aqui, ó. Heloísa de novo. A norma faz alguma exigência em relação à qualidade dos materiais a serem usados no SPDA? Sim. Na verdade, a norma, ela exige que seja... Existem 2 materiais que a gente usa, tá? Na verdade, são 4. Mas a norma nem cita os 2 que têm maior resistência, porque é muito caro. Então, a norma exige que seja cobre ou alumínio, ponto final. Precisa ser esses 2 materiais. Os outros 2 materiais que a gente poderia usar, ou ferro, né? No caso, quando a gente usa estrutura metálica, o ferro também vale. Fora esses 3, a gente tem a prata e o ouro, né? Acho que ninguém vai aprovar um para-raio feito de prata ou ouro, porque fica muito caro. Seria o ideal, né? Porque o ouro e a prata têm resistência mais baixa do que o cobre ainda. Mas assim, em primeiro é o cobre, tá? Que tem uma resistência baixa, e depois o alumínio. O alumínio é um pouquinho mais barato que o cobre, mas a eficiência, se você for colocar na equação, a resistência do cobre e do alumínio tem uma diferença ali pequena. A incidência do raio é gigantesca, né? O ampere lá do raio é gigantesco. Então, não faz diferença se cobre ou alumínio. Dentro desses dois materiais aí, a norma, geralmente é o que a norma indica, tá? Posso fazer um complemento para essa pergunta aí? Pode falar, manda ver. Bem, como eu trabalhei muito em qualidade, eu tenho experiência de 20 anos inspecionando material especificamente para equipamentos elétricos. Existe uma norma NBR 5426 que, além de você já especificar os produtos, você se atentar à inspeção em termos de qualidade pela especificação técnica do produto, existe a NBR 5426, ela determina o plano de amostragem, o número de amostragem para você fazer a inspeção e aprovar o lote ou reprovar. Esse é o complemento que eu poderia falar disso, sobre norma, né, com relação à qualidade de produto. Sim, é isso, não sei o que eu falei aí? O Celso. Ô Celso, exatamente, é isso mesmo. No caso de materiais condutores, né, existe o Inmetro, né, que ele estabelece normas para poder comercializar esses produtos, né. Porque senão fica muito caro, faz um cobre lá misturado e tal. Então, o Inmetro, o Inmetro, no caso de materiais condutores, é que atesta isso, mas é realmente isso. Precisa ser atestado, precisa ter um órgão que ateste a eficácia desse material. Ok. Heloísa, ok? Tranquilo? Quer complementar? E aí o Ivo tem mais uma pergunta aqui. Oi, Teve alguma experiência com raio globular? Desculpa, não entendi? Se você teve alguma experiência com raio globular. Não, nunca tive experiência com raio globular, não. Né? A gente já desenvolveu projetos, desenvolveu e executou projetos na área de SPDA, mas experiência com raios, essa área de experiência eu não participo efetivamente, né? A gente participa de projeto de SPDA e projeto de SPDA e no projeto e execução, né? Agora, essa parte é mais a parte de desenvolvimento, de pesquisa, né? Eu acredito que seja essa área de pesquisa. O que eu posso falar para você é que existe, assim, diversos tipos de raio, né? Existe raio que incide da Terra para o solo, do solo para a Terra, e da nuvem para outra nuvem, da nuvem para a Terra. Mas essas técnicas de SPDA, elas contemplam todos esses tipos de raio. Tá, vamos lá. A Heloísa,
ela pergunta de novo, as descidas podem ser instaladas apenas numa das fachadas? Sim, Heloísa. Veja bem, a norma, lá no parágrafo 3, ela vai determinar a distância de uma descida na outra. Então, isso vai depender da norma. O que eu posso falar para você é que quanto maior, por exemplo, é a área de construção, por exemplo, imagine um prédio de 10 por 20 metros ou de 50 por 50. Vocês conhecem lá o centro empresarial, que é aquele bloco gigante e muito extenso. Então, as descidas vão ser calculadas e determinadas conforme a edificação, tá? Se for um predinho, quanto menor a área dele de construção e também a altura, né, isso tem tudo relação com, isso está relacionado e está lá na NBR 5419, no parágrafo 3. Então, às vezes você consegue deixar as descidas só para uma face da edificação. Às vezes não permite isso, porque é um perímetro, por exemplo, tem uma descida em determinado ponto, aí você vai contar, você calculou lá, então tem que ter uma descida de 8 em 8 metros. Aí você calculou 8 metros, mais uma descida, 8 metros, mais uma descida, 8 metros, mais uma descida. Aí você não pode fugir desse cálculo, né? Tá respondido aí? E tem um mínimo de espaçamento ou não? Como é que é definido esse cálculo? Então, tá lá na NBR. Existem várias equações. A NBR tem muitas equações. Só para você ter uma ideia, a 5419 tem mais de 300 páginas. Então, isso está totalmente relacionado com a altura e com a dimensão da sua edificação. Mas, geralmente, o espaçamento mínimo não passa, por exemplo, de 4 ou 5 metros, tá? Quando você calcula lá, ele não fica nunca tão próximo assim. Então, geralmente, o espaçamento das descidas é de 4 metros para mais. Ok? Tá. A Heloísa ainda também perguntou, né? Já tinha perguntado formulado aqui antes, se os anéis de cintamento em prédios são obrigatórios. Os anéis de Cintamento. do para-raio, né? São obrigatórios. São obrigatórios, né? Desde que o SPDA esteja em conformidade com a norma, eles são obrigatórios, né? Isso pode ser aqueles 3 métodos que a gente comentou aqui antes, né? Se está enquadrado num daqueles 3 metros, sim. Tá, ok. Heloísa, quer falar alguma coisa? Tá, ok? Olha, chegou mais uma pergunta aqui. Willing, o sal ou gel, eu não sei se eu estou entendendo bem aqui, a terra gel, ericogel, como funciona isso? Tá ok. Sim. Esses são materiais que têm a propriedade condutora, né? São técnicas quando você faz a medição do solo e o solo não tem aquela resistência baixa que a gente viu aqui, ó. Deixa eu pôr aqui olha lá. Resistência baixa entre 10 e 4 ohms. Você faz a medição com o megômetro, a resistência deu 100 ohms. Você fala, meu Deus, como é que eu vou fazer agora? Né? Existem algumas técnicas. As técnicas que eu te falei aqui, de você ampliar hastes, né? Ou de você colocar é uma espécie de um gel à base de sal. O sal é condutor, né? E algumas outras propriedades que faz com que esse aterramento tenha propriedades condutoras. Por quê? Porque você precisa baixar a resistência para que o aterramento seja eficiente. O que ele faz, esses materiais, né, esse gel, é basicamente isso. Você vai escavar, você vai depositar esse gel na região do aterramento, aqui na região da onde você está colocando a haste de aterramento, e esse gel, ele vai dar mais condutibilidade para a sua haste, né? Só que hoje, eu vou falar para você, hoje eles não estão usando muito isso, porque a norma, ela foca mais na questão da impedância, sabe? Você não conseguiu chegar a 4 a 10 ohms, isso não é mais, assim, não está mais
não está mais determinado na norma essa resistência. Antes tinha que ter 4 ou 10 ohms. Agora não, a impedância tem que ser equivalente, ou seja, cada ponto aqui tem que ter com a mesma resistência. Ah, não chegou a 10, está 50 ohms, mas se todos tiver com 50 ohms igual, então o para-raio ele vai ser eficiente. Então, essa questão desses gels aí, à base de sal e tal, eles têm essa propriedade de abaixar a resistência do solo, mas não prova muita eficiência, não. Ok, bom. Essa foi a última pergunta que chegou aqui. Então, quero de novo agradecer. Agradecer aí, Jonas. Você tá... tira só o compartilhamento da tela aí, João, para a gente fazer a finalização aqui. Peraí. Peraí, cadê? Aqui mesmo embaixo, aqui, ó, tem isso. Aí. Peraí. Interromper o compartilhamento. Ok? Isso. Tá bom. Ok. Foi. Então, valeu. Muito obrigado pela sua participação. Agradecer. Só anotou ali, quem perguntou, o codinome tá Willing, é o Nelson. Obrigado, Nelson, pela pergunta. Essa última pergunta aí do GEL. Tá? É um aluno nosso. Tá. Então, obrigado pela participação de novo. Obrigado a todo mundo que participou. Acho que foi de grande proveito aí para todo mundo, né? Essa palestra ficou gravada. Jonas, faz as suas considerações finais aí e para a gente encerrar. Pessoal, primeiramente eu quero agradecer a vocês, né, pelo tempo aí, agradecer à faculdade, ao André, à Rosângela, pela oportunidade da gente estar podendo falar sobre esse assunto. Espero que eu tenha agregado algum conhecimento a vocês, né? Acredito que sim. E boa sorte, né? Continue aí, firme nos estudos aí, nas equações, nas integrais, nas derivadas aí. Mas isso aí só vai piorar daqui para frente. Quando você se formar, piora um pouquinho mais, tá? De qualquer forma, eu agradeço a confiança de vocês, muito obrigado, e eu estou à disposição da faculdade quando precisar. Beleza, valeu. Então, vocês viram aí, pessoal, só umas equaçõezinhas, não faz mal para ninguém, depois piora, e é isso, tá? Valeu aí, falou, então, por hoje é só, até a próxima. Obrigado aí, gente. Tchau. Até mais, tchau. Boa noite.